Então, eu passo a palavra ao relator para que ele possa dar início às considerações e questionamentos dele. Boa tarde, presidente Possebon. Boa tarde aos vereadores, companheiros dessa CPI, a equipe técnica que nos acompanha aqui no plenário, às pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara, pelo canal do YouTube, e também ao ex-prefeito Antônio Fenelon. Senhor ex-prefeito, irei fazer algumas perguntas, né? Peço que o senhor compreenda que não é nada pessoal, é referente à instituição. Instituição Prefeitura, instituição Câmara, nós representamos a Câmara e o senhor a então gestão que se findou o ano passado. Quem eram os gestores, os diretores e os secretários dos contratos em todo o período que o senhor foi o prefeito da cidade? Bom, nós tivemos, nesse período, né, da minha gestão, nós tivemos 2 secretários, né, que começou com o Miguel de Paula e, em seguida, a gente substituiu pelo Fabrício Tambolo, né, e os diretores ali nesse período, teve o Eduardo e depois como que é fugiu agora o nome do meu diretor. Não, como? Esqueci, ele foi secretário de urbanismo na gestão do prefeito Ivan. O Scarpim. O Scarpim foi nosso diretor também, né, no período do Tambolo. Ok. Por que o senhor substituiu o então secretário Miguel Ferreira de Paula? Vereador Alex, a gestão ela é muito dinâmica, né? Eu sempre digo assim que ganhar uma eleição é difícil, mas também tão difícil quanto, ou mais difícil ainda, é você formar uma equipe coesa que atende às necessidades da administração e que atende às necessidades da população. E em determinado momento, quando não era mais possível, a gente dar prosseguimento naquilo que a gente queria para o setor de trânsito e transporte de São José dos Pinhais, a gente viu que era necessidade de substituí-lo, assim como outras secretarias que a gente teve a oportunidade de substituir, né? Não só no trânsito e transporte. E naquele momento a gente via assim que o Fabrício Tambolo ele teria uma condição de dar um prosseguimento dentro das nossas necessidades, inclusive do transporte coletivo. E nesse período dos 4 anos em que o senhor foi o prefeito, o senhor sabe me dizer se houve fiscalizações dos ônibus e dos contratos? Fiscalização sempre teve, né, vereador Alex? É claro que a prefeitura, o seu quadro de fiscais sempre foram limitados, né? Não só na questão da Secretaria de Trânsito e Transporte, mas outras áreas, como urbanismo, finanças, né? A gente nunca teve fiscais suficientes para as demandas que São José tem, né? Infelizmente, a gente assumiu o mandato num tempo de crise econômica, onde a gente teve que se readequar às finanças do município para poder produzir serviço público para melhorar a vida da nossa população, e com isso não foi possível a gente melhorar o quadro, né, de servidores fiscais do nosso município de São José dos Pinhais, mas sempre com servidores de carreira, e sempre que foi possível a gente fez sim as devidas fiscalizações, né? Tanto que isso produziu, né, material para o processo administrativo, quanto para as informações ao Ministério Público. Eu pergunto referente às fiscalizações justamente por isso que o senhor acaba de falar que havia, então, um déficit na questão de funcionários. As pessoas que antecederam o senhor aqui na CPI, todas elas relatavam o mesmo problema, que era a questão de falta de funcionário. O senhor se recorda se houve, por parte dos seus fiscais, diretores e gestores, solicitação de forma escrita ou verbal para que então se encaminhasse mais agentes fiscalizatórios para que pudesse realizar as fiscalizações do transporte coletivo? Sim, vereador. Houve, né,
de maneira verbal, né, em várias reuniões, pedidos não só de fiscais, mas de outros servidores, né, que a determinadas secretarias precisavam. E me lembro que numa das reuniões, quando foi falado sobre a questão da falta de fiscais e de se abrir um concurso, mas quando eu conversei com o secretário de administração na época, também não haveria possibilidade, porque nós já tínhamos um alerta, né, do Tribunal de Contas quanto ao índice da nossa folha. Ainda que a gente nunca extrapolou totalmente o índice da folha, mas sempre a gente trabalhou no limite. Não porque talvez você não tivesse o recurso, mas você não pode extrapolar o índice que é determinado por legislação. E como o período que a gente assumiu a gestão, nós assumimos numa queda de arrecadação, e isso é natural. A arrecadação cai e o índice da folha sobe. Isso é um processo vegetativo. Então, nesse sentido que a gente foi impedido de melhorar o nosso quadro de servidores, não só na Secretaria de Trânsito e Transporte, mas outras secretarias. Sem contar que nós estávamos, naquele momento, focados na questão da Secretaria da Saúde. Porque quando eu assumi a gestão, a nossa Secretaria de Saúde, ela tinha um modelo de contratação, eram umas empresas que contratavam os profissionais da saúde para o hospital, para as UPAs, e só que essas empresas, ao mesmo tempo, elas tinham uma orientação contrária do Ministério Público, e nós optamos por tirar essas empresas e fazer com servidor de carreira. E, graças a Deus, se hoje a saúde pública de São José dos Pinhais ela caminha, eu não tenho dúvida nenhuma que foi durante o nosso mandato que nós acertamos a saúde pública de São José dos Pinhais. Mas, no momento, foram 2 anos muito desgastantes para poder acertar a saúde, né? Sim, mas a gente precisa só focar bem no transporte. Não havendo, então, estava no limite, no alerta prudencial referente à folha de pagamento. Não teria como remanejar outros funcionários de outras secretarias? Porque a gente entende, eu entendo, assim como o senhor acabou de dar o exemplo da saúde, eu imagino que a segurança, a saúde, a educação e o transporte coletivo são serviços essenciais para uma sociedade. Porque sem o transporte coletivo, nada acontece. As pessoas não vão trabalhar, as crianças não vão estudar, enfim. O transporte coletivo, sim, é algo muito importante dentro da nossa sociedade. E se nós não temos agentes fiscais, não tem como fiscalizar ou saber a qualidade do transporte coletivo. E hoje nós estamos beirando o caos, né? Chegamos ao limite, as empresas já não têm mais receita, isso supostamente é o que elas alegam, inclusive existe uma ação contra a prefeitura pedindo um reequilíbrio financeiro. Podemos dizer que foi uma bolha, de acordo com o que se apresenta e aparenta ser, uma bolha que foi crescendo ano após ano, desde 2012, que estourou, e as empresas hoje alegam que não tem mais saúde financeira para que consiga renovar a frota, para que consiga fazer uma manutenção preventiva e corretiva de seus ônibus, estão andando com ônibus extremamente vencidos. Por isso eu te pergunto, prefeito, quando o prefeito não teria como fazer um remanejo de funcionários para que houvessem as fiscalizações? Vereador, teve situações, né, que em reuniões de secretários que foi colocado, né, para cada secretário a possibilidade de ceder servidores para que a gente pudesse, quem sabe, deslocar ou relocar não só para a Secretaria de Trânsito e Transporte, mas outras secretarias, né? A Secretaria de Trânsito e Transporte, de certa forma, a gente fazia com os próprios servidores ali da secretaria. Agora, se a gente conseguimos até uma relocação de um servidor da Secretaria de Finanças, ele ficou 2 semanas na Secretaria de Trânsito e Transporte e pediu para voltar para a sua secretaria de origem, porque ele viu que esse contrato do transporte coletivo era muito complexo e ele, quem sabe lá, não quis assumir essa responsabilidade. Então, boa vontade da gestão sempre teve, até porque eu sempre deixei muito claro que eu vim para ser prefeito para cumprir a missão de poder oferecer à nossa população um serviço público de qualidade, né? Tanto que eu creio que eu fiz muito mais gestão
do que qualquer outra coisa, né, durante esse período. E acho que talvez até quem me acompanhava no dia a dia ali até me cobrava, porque às vezes eu dava muita atenção só na parte administrativa e, quem sabe lá, a parte política não era tanto explorada. Mas eu creio que é uma missão difícil, mas que exige muita responsabilidade, que é você administrar os recursos públicos e entregar para a população aquilo que é dela de direito, claro, que é um serviço público de qualidade. Sim. Então, no período que o senhor foi prefeito, chegaram de que forma as reclamações do transporte coletivo? Havia reclamação da má conservação, a falta de ônibus? Como chegava isso para o senhor? E aproveitando a mesma pergunta, o seu contato com a empresa era direto ou tinha algum intermediário? Então vamos por parte. As reclamações sempre elas chegavam ou através do usuário do transporte coletivo, né? Ou de funcionários das próprias empresas, que às vezes se encontrava com eles no dia a dia e eles faziam algum comentário. E também quando teve o alerta do nosso controle interno, e foi aí que a gente deu encaminhamento ao processo de abertura do processo administrativo, né? E deixar claro aí que talvez a única gestão que se preocupou em fazer alguma coisa, tanto com abrindo processo administrativo ou colocando o Ministério Público à parte da situação do transporte coletivo em São José dos Pinhais, foi a nossa gestão. Então, as reclamações, ela chegava vinha dessas origens. E a outra pergunta que você fez é referente ao contato com a empresa, era direto ou tinha algum intermediário? Às vezes direto, às vezes intermediário com o secretário, às vezes até com o diretor, mas geralmente mais os secretários, né, que passou pela Secretaria de Trânsito e Transporte. E quando eram as reuniões talvez mais complexas, eu participava, principalmente agora, nessa época de pandemia, onde as situações das empresas, quem sabe lá, segundo a alegação dos seus proprietários, a situação deles ficaram mais difícil e eles começaram a requerer subsídio, aí eu sempre participava, né? Porque aí envolvia a questão financeira e quem está à parte das finanças do município, do que dá para fazer, o que pode fazer, é o prefeito. E sempre observando a questão contratual, né? Sim. Referente sabendo que o problema, o senhor não começou só na sua gestão, né? O senhor iniciou em 2017. Para que nós possamos entender e fazer uma linha do tempo. Como que o senhor herdou a Secretaria de Transportes? A Secretaria de Trânsito e Transporte, né, ela foi criada não faz muito tempo, né? Ela foi criada acho que em 2012, se eu não me engano, a Secretaria de Trânsito e Transporte, e a gente sempre teve dificuldade com falta de servidores, né? De servidores que pudessem atender às demandas de São José dos Pinhais. Então, a gente sempre teve essa dificuldade. Dentro das possibilidades e dentro da realidade, a gente procurou fazer o melhor, né? Foi feito um planejamento, então, Toninho, um planejamento de trabalho ao longo dos 4 anos, e se teve algum fruto esse planejamento? Eu creio que sim, né? Com certeza sim, né, vereador? Porque uma secretaria que tem essa importância, que tem a Secretaria de Trânsito e Transporte, ela exige, né, um planejamento e exige um resultado para a sociedade. E acredito que dentro das nossas limitações orçamentárias, a gente cumpriu o nosso papel. Claro que, se você perguntar assim, mas atendeu todas as demandas do município, eu creio que não, porque foi um período onde tivemos queda de receita, onde passamos por uma pandemia, onde nós tínhamos que focar na nossa Secretaria de Saúde, como eu já mencionei aqui, em função da situação, e eu creio que ela produziu o resultado que era possível. Sim. A equipe que o senhor, então, tinha, que anteriormente o senhor foi vice-prefeito, depois o senhor tornou-se prefeito,
assumindo a gestão com uma equipe montada, como o senhor mesmo disse, que a Secretaria de Transporte começou a existir em 2012. O senhor tinha o contato com ela? Sabia se elas estavam efetuando o trabalho realmente ou não? E se teve algum ponto positivo? Quando o senhor entregou a gestão, qual foi o ponto positivo do transporte coletivo? Qual foi a melhora? Ou manteve-se ou piorou? Eu acho que a gente meio que manteve, em algumas situações, a gente melhorou sim, né? Eu acho que a gente reestruturou o terminal central, que até então ele vinha funcionando meia boca, né? Eu acho que a gente procurou melhorar ainda dentro da realidade o terminal Afonso Pena, que ao meu ver, ele é um terminal ultrapassado e que precisa, né, de um novo terminal na região, porque, quem sabe, é a região mais populosa de São José dos Pinhais. Tanto que a gente trabalhou junto com a Comec, né, no desenvolvimento de um projeto, e a gente estava angariando recursos, né, para fazer o novo terminal no Afonso Pena. Inclusive, tivemos lá com o presidente da Comec algumas vezes, né, para fazer essa parceria com o governo do Estado. Então, eu acredito que, dentro da nossa realidade, a gente trabalhou para melhorar e deu resultado. Ok. O grande problema, né, alegado e justificado pelas empresas, é a questão do desequilíbrio financeiro. O senhor, quando prefeito, o senhor tinha acesso à empresa VEM, à questão da bilhetagem, a quantidade de usuários, os valores recebidos, os valores gastos efetivamente por essas empresas concessionárias? Sim, é claro que tem muitos dados técnicos, né, que às vezes quem fica mais a par é o secretário, né? Mas sempre nas reuniões que eu participava era comentado sobre os números, sobre o faturamento. E claro que a gente sabe que ao longo dos anos as empresas perdeu passageiro, aumentou o número de pessoas que andam nos ônibus sem pagar. Veio os aplicativos, então a gente sabe dessas situações que aconteceram. Mas a questão do subsídio, que eles sempre fizeram o requerimento para que a gente pudesse estar disponibilizando esse subsídio, tem duas situações. Primeiro, o contrato não prevê, né? E segundo, o município não tem esse recurso. Poderia relocar um recurso, mas com certeza ia faltar em outra área e a população ia acabar pagando da mesma maneira, né? Ok. Referente à publicidade dos ônibus, né? Agora a gente está falando sobre a questão financeira. Qual que era o destino do valor arrecadado através da publicidade dos ônibus e dos terminais? Eu creio as publicidade, ela sempre foi colocado na seguinte situação Você fala as publicidades do... É porque o contrato prevê que 50% das publicidades dentro dos ônibus e fora dos ônibus seriam de forma institucional por parte da prefeitura e os outros 50% seriam por empresas privadas. E isso geraria uma receita. Eu quero saber que o senhor se lembra ou sabe ou não sabe qual era o destino desses valores? Por que não foi aplicado nesse reequilíbrio financeiro? Mas eu não sei também, não sei te precisar, vereador, se esse recurso ele poderia ser disponibilizado para o equilíbrio financeiro, né? E qual era o destino? Porque haviam as publicidades, isso é fato. Sim. Qual era o destino desses valores? Eu não sei assim exatamente se precisar, né? Essa é uma informação, quem sabe não, o nosso secretário de Trânsito e Transporte, com certeza ele teve a oportunidade de passar para vocês aqui ontem, né? Como que era usado esse recurso da publicidade. Referente permanecendo na empresa VEM, referente aos créditos colocados no cartão VEM, quando não mais utilizado pelo usuário, o senhor sabe me dizer qual era o destino desses valores? Não entendi a pergunta, vereador. Vou dar um exemplo. A empresa contratou o funcionário, entregou um cartão VEM, creditou passagens nesse cartão VEM por um
determinado momento a pessoa utilizou trabalhando, e em seguida foi desligado da empresa e restou um valor dentro desse cartão. Passagens dentro do cartão vem. Só que a pessoa não mora em São José, não utiliza o transporte de São José. Ficou o valor ali sem utilizar. Para onde que vai esses valores? O que sobrou dentro do cartão vem. Isso eu não sei te dizer. Okay. O que mais dificultou no seu trabalho para que então conseguisse de fato entregar ou resolver o problema do transporte coletivo? O que mais dificultou? Qual foi a tua maior dificuldade? A nossa maior dificuldade foi pessoal, né? Eu acho que a gente trabalhou com poucos servidores, né? E a própria questão orçamentária, né? Se você pegar os recursos da Secretaria de Trânsito e Transporte, você vai ver que eles foram muito limitados, né? Nós não tínhamos... Claro que não era uma coisa só da Secretaria de Trânsito e Transporte. Na verdade, a gente teve que trabalhar ali 4 anos, sempre com dificuldade orçamentária em todas as secretarias, né? Então, foi um mandato, assim, um tanto desgastante justamente pela falta de recurso, né? Pela queda de arrecadação. Porque não se faz nada sem recurso. E se vocês for pegar o número, vocês vão ver que foi o período que São José mais perdeu a arrecadação, foi nesse período. Sim, enxergando essa questão da queda da arrecadação, da receita, o que o senhor fez para que não conseguisse gerar novas receitas? Também dou um exemplo: estacionamento rotativo, a questão da tributação dos aplicativos, exemplo do Uber, que é tributário em Curitiba e não é tributário em São José. Por que essas ações não foram tomadas? Mas a gente regulamentou, né, os aplicativos em São José dos Pinhais, né? A gente... dos aplicativos... Qual que é a outra situação que você falou? Do estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo. A gente deixou o projeto praticamente pronto para licitar, né? Não houve tempo hábil para licitar, mas nós deixamos pronto, né? O estacionamento rotativo. Como a gente criou e foi aprovado por essa Casa de Lei o Fundo Municipal do Transporte, que era justamente para receber esses recursos, para a gente poder investir, né, e baratear e melhorar a qualidade do transporte coletivo em São José. Ok. Presidente, essas eram as minhas perguntas. Senhor ex-prefeito Antônio Fenelon, agradeço por suas respostas. Obrigado, vereador. Até logo.